Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Gênesis 28, versículo de número 12. Aleluias. Deus é fiel. Barulho santo é esse barulho das páginas brancas com folhas de negrito sendo manuseadas pelos servos do Senhor. Amados, a pregação de hoje eu quero intitular ela como a escada da graça. Vou tentar aqui desenvolver a mensagem no tempo que eu tenho, mas vamos lá. A escada da graça. Quem achou o 12? Amém. Então vamos ver o 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou-se a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras, repita comigo, das pedras, amém, daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, repita comigo, cabeceira, aleluias, e deitou-se naquele lugar. Versículo 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, repita comigo nesta noite, uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vamos ao Novo Testamento, João, capítulo de número 1, versículo de número 51. Aleluia! Olha, glória a Deus. João 1, versículo de número 51. Último versículo do primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João. Todos acharam? Digam amém. Amém. Aleluias. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante verei os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Assenta quem tem glória, assenta dando aleluia. Porque Deus é digno de todo nome, glória. Aleluia. Amados, a Bíblia é feita por equações. A Bíblia não é a história de Pedro, não é a história de Moisés, não é a história de Jacó. A Bíblia é a história do Santo Jesus Cristo. Deus, por milhares de anos, Ele tentou se revelar ao homem, e muitas das vezes o homem não compreendeu. Jesus Cristo veio com a missão e realizando um projeto de Deus para revelar a imagem do Pai, a outra face que os seres humanos não conheciam, a face do amor, a face do afago. Porque até então as pessoas tinham a imagem de um Deus somente soberano, um Deus juiz, um Deus que punia. Mas nós vemos aqui que há duas conexões de versículos que falam sobre escada. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo. A do Antigo fala sobre a vida de Jacó. Todos nós conhecemos a vida de Jacó. Jacó foi um homem filho de Isaac, descendente de Abraão, pai dos judeus. Aquele a qual escutou a voz do Senhor dizendo para ele sair da parentela, e ele ouviu. E o Senhor honrou a vida de Abraão com a multiplicação da sua descendência, que são os judeus. Nós, como gentios, nos tornamos filhos de Abraão mediante a fé, que a qual nos justifica perante a graça de Deus. Jacó, seu nome significa aquele que agarra. Culturalmente ele é conhecido como suplantador ou enganador. Mas se nós formos a raiz da palavra de Jacó, ele significa aquele que agarra. Eu não quero falar muito da vida de Jacó. Meu foco aqui é falar sobre a escada que ele viu. Jacó, todos nós sabemos que ele enganou seu irmão Esaú, e muitos dizem que ele roubou a bênção da primogenitura. Não. Primeiro erro, Jacó não roubou a bênção da primogenitura. Jacó pagou pela bênção. Seu irmão Esaú trocou aquela bênção pelo guisado vermelho, porque estavam com fome. Primeira coisa que eu aprendo com Jacó, ele sabia agarrar as oportunidades. Mesmo que aproveitando de uma situação, uma circunstância, ele comprou aquela bênção pelo guisado vermelho. Se você quiser conhecer essa história, está no capítulo está no livro de Gênesis, é uma história muito bonita.
E a partir de então Jacó se torna o primogênito. Mas antes dele nascer, o Senhor tinha dito que o menor iria reinar sobre o maior. Todos nós sabemos também que a bênção patriarcal, ela é de direito de um primogênito. O primogênito tem o direito da bênção do seu pai, ele tem o direito da bênção de Deus, ele tem o direito da maior parte das terras, ele tem direito de se casar primeiro, ele tem direito de várias coisas. Isso era a bênção da primogenitura. E Esaú, ele é gêmeo de Jacó, mas Esaú nasce primeiro. Jacó, como ele era muito esperto, ele agarra o calcanhar do seu irmão, e ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. E daí isso traz uma mensagem, irmãos, que chama a minha atenção. Como é que uma criança sem intelecto, sem entendimento, já sabia que o seu irmão sairia na frente dela e ela agarra o calcanhar? Jacó agarrou o calcanhar do seu irmão. E a profecia ao longo do tempo se cumpriu. Jacó se tornou maior do que Esaú. Mas mais ainda, nesse momento aqui que Jacó ele vê essa escada, ele está fugindo do seu irmão Esaú. Porque a sua mãe, como preferia Jacó, porque ele era um homem pacato, era um homem cozinheiro, era um homem de casa. Esaú era um homem da caça, Esaú era um homem forte, era um homem guerreiro, era um homem que lutava, era um homem valente, era um homem que impunha respeito. Jacó não, ele era mais manso, ele era mais temperado. Por isso, a sua mãe preferia mais Jacó e o seu pai preferia mais Esaú, porque a Bíblia conta que Isaac gostava de comer da caça que Esaú caçava no campo. E ele enganando o seu pai Isaac, que já estava cego, ele toma também a bênção do seu pai, que é uma história também, a qual ele engana seu pai vestindo pele, de urso, porque o seu irmão era peludo, ele tinha que confundir o seu pai que era cego, que ao tocar na sua pele dizia: opa, esse é o meu filho Esaú. Esaú descobre que ele pega a sua bênção e daí então uma ameaça de morte. A sua mãe, com muito medo, diz: meu filho, foge para a terra de Padã Arã e ali vai se casar com um parente meu, Labão. Ele tem umas filhas ali maravilhosas, mas jamais se case com mulheres caldeias. Jamais se case com aquele povo, filho, porque você tem a descendência de Deus, você é prometido. Jacó ele sai, pega a sua trouxa, segue a ordem da sua mãe e do seu pai e vai caminho para Padã Arã. Mas no momento no deserto, no meio da sua viagem, exatamente no meio da sua viagem, Jacó se cansa. Quando ele se cansa, a palavra diz que ele pega uma pedra e coloca como cabeceira para ela dormir. O que eu aprendo nisso aqui, amados, não importa o quão longe foi a sua luta, não importa o quão longe foi a sua viagem, não importa o quão grande foi a sua tribulação, a sua cabeceira da sua cama tem que ser Cristo, a rocha viva de Deus. Aleluia. O que eu aprendo com Jacó é que, mesmo ele sendo um pouco enganador, ele sabia aproveitar as oportunidades. Jacó sabia que a oportunidade é como um ditado que diz que é como um cavalo branco, selado, só passa uma vez. Quantos crentes estão na casa de Deus, quantos crentes oram, jejuam, pede pela bênção e Deus manda a bênção, passa desapercebido e fica dizendo que Deus não os abençoe. Atente os seus olhos, amado. A tua bênção ela pode chegar ainda nesta noite, basta você abrir os seus olhos espirituais. Glória a Deus. Jacó ele deita naquela pedra e até então ele não sabia que aquela pedra era um tipo de Cristo, porque mais na frente no livro de Pedro ele vai nos revelar que a pedra de esquina é Jesus Cristo. O próprio Evangelho de Mateus diz que aquele que construir a sua casa sobre a rocha, virá a tempestade, virá os ventos, mas ela não se abalará. Essa rocha é Cristo. É aquela rocha, amado, que derrubou o Império Romano, aquela rocha que derrubou aquela estátua de Nabucodonosor, uma estátua de 70 metros de altura, a qual representava ali os reinos, a cabeça de ouro, o tronco de prata, o resto de bronze e embaixo de barro e ferro, que representa a democracia, barro, o homem, ferro, a indústria. Mostra que a democracia é corrompida. Sabe você que a democracia, amados, que nós vivemos, ela é totalmente corrompida. Ela é simplesmente para manipular o povo. Você pode ver que o homem manipula o povo com profecias enganosas. O homem manipula o povo com Natal, com festas em calendários festivos, como assim, melhor dizendo, feriados festivos nos nossos calendários. Por exemplo, nós lembramos das mulheres no Dia Internacional da Mulher. As pessoas lembram de Cristo, dão as suas coisas no Natal. As pessoas se pervertem, fornicam, até usam drogas no Carnaval.
pessoas lembram de chocolate no dia da Páscoa. Ei, o sistema manipula a sociedade através do calendário que eles têm. Jesus Cristo, ele foi o que chegou para acabar com essa manipulação, e foi por isso que o mataram, porque ele era contra o sistema. Eu quero saber quantos estão aqui que é contra o sistema. Aleluia! Como assim, Danilo, contra o sistema? Eu vou passar no sinal vermelho? Não. A palavra diz que você tem que ser fiel às autoridades, e elas são dignas de respeito, porque toda autoridade é constituída por Deus. Eu estou falando contra o sistema para você não se apegar a novelas, para você não ver o filme do Crepúsculo e olhar para o seu marido e achar que ele é o Edward. Você olhar para o Jacob e olhar para o seu marido, que ele tem uma barriga grande, e dizer: ah, como eu queria que meu marido tivesse a barriga do Jacob. Ele não pode ter a barriga do Jacob, mas sobre ele habita o Espírito Santo de Deus. É disso que eu estou falando, de uma sociedade que vai além do sistema. Jovens que olham Malhação e não programam o seu casamento como aquelas meninas estão programando ficar no término do recreio, da aula, do intervalo. Jacó deitou sobre Cristo e não sabia. Mas algo me interessa também, é que quando ele deita, ele vê uma escada. E a palavra diz que anjos de Deus subiam e desciam nessa escada. Aqui eu quero começar a explanação da mensagem. Uma escada. Uma escada foi algo muito criativo, criado pelo homem, né? Para subir a lugares sem precisar de ter muito esforço. Você pode ver que nós acessamos o segundo andar desse prédio, o primeiro pavimento, por uma escada. Se não tivesse inventado a escada, o homem tinha que usar uma corda para suspender o outro. O homem tinha que entulhar coisas para ir subir em cima e chegar. Mas não, alguém criou uma escada. A escada, ela te proporciona a você não exercer muito da sua força para chegar ao pavimento superior que você está. Jacó viu uma escada, mas Jacó não sabia que aquela escada, primeiramente, era Cristo. Ele olha aquela escada e se assusta, e ele vê anjos subindo e descendo. Eu creio que aquela escada tinha muitos degraus, mas eu quero separar aqui somente 4 degraus daquela escada. Porque todos nós sabemos que nossa vida é feita por processos, e nós temos que caminhar subindo degraus na nossa vida física, intelectual, moral e espiritual. O engraçado é que quando ele vê a palavra de céus, a escada tocava os céus. Então aquela escada, ela tinha 4 andares principais. O primeiro céu é esse que nós vemos, a qual as nuvens cobrem o sol, a qual nós olhamos para cima e nossa vista consegue ver. O segundo céu é aquele a qual a NASA, o Império Russo, tenta descobrir, que é onde ficam os planetas. E o terceiro céu que todos nós conhecemos é onde Cristo, Deus, está habitando, correto? Mas eu quero puxar um outro céu antes desse terceiro e jogar esse terceiro para o quarto e colocar ali depois dos planetas uma região celestial onde há demônios e Satanás está solto nessas regiões. Daí o Satanás está solto, é claro, é só ler a Bíblia. Ele não foi jogado no inferno nem na terra, ele foi jogado nas regiões celestiais. Apocalipse 12, a palavra diz que Miguel, ele brigou, repreendeu o próprio Lúcifer nas regiões celestiais. As regiões celestiais é o lugar de batalha da igreja com os demônios. Paulo muito sabiamente ele disse: a minha luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades dominadores do... Ei, a sua luta não é contra a sua irmã para você ver se você se maqueia melhor ou não. A sua luta não é contra o seu irmão para ver se você é mais bonito ou mais rico. A sua luta é contra demônios que estão lutando para que você fique junto a eles no inferno e não suba para você.
Dizem que o mundo iria acabar, mas para mim o mundo já acabou, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Não tem como acabar o mundo duas vezes. Eu quero saber aqui para que o mundo já acabou nessa noite. Deu glória a Deus. Versículo 17. A palavra diz que Jacó, ele olha aqueles céus, ele olha aquela escada, olha aquele lugar, quando ele acorda, e ele diz: quão terrível é este lugar. Verdadeiramente aqui não é outro lugar senão a casa do meu Deus. Outra coisa que eu aprendo com Jacó, ele sabia o quão terrível era estar na presença de Deus. Ei, a outra face da Bíblia que não é pregada nos púlpitos é que na presença de Deus há vida, mas na presença de Deus também há morte. Você pode brincar de boneca, de carrinho, mas quem brinca na presença de Deus morre. E pior que a morte física é a morte espiritual. Você sabe o que difere essa igreja de qualquer outra loja, de qualquer outro lugar? Quem é que sabe dizer o porquê que isso é chamado de um templo do Senhor? É por causa desse altar. Se essa loja não tivesse um altar, ela seria somente uma loja, mas ela tem um altar, e a palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo é a palavra. Deus, ele consome pecado, sim, consome pecado. Ele consome angústias, ele consome tristezas. Mas aquele que brinca na presença do Senhor, um dia ele irá morrer. Espiritualmente. Fisicamente também, mas eu não quero entrar nesse item. E no versículo 17, no final, ele diz que no final daquela escada, o próprio Jesus apareceu para ele, mas ele não sabia quem era Jesus, porque Jesus estava oculto no Antigo Testamento. E Jesus olha para ele e diz: eu sou o Senhor. E ele olha e diz: esse Senhor é a porta para entrar no céu. Outra coisa que eu aprendo com Jacó, ele já soube antes de Jesus mesmo dizer que o próprio Cristo era o caminho, era a verdade e era a vida. Ninguém poderia ir ao Pai se não fosse por Cristo, que estava lá na porta daquela escada. E na escada diz que anjos subiam e desciam. Por quê? Porque antigamente só quem tinha acesso a Deus eram os anjos. Os serafins são os diáconos do trono de Deus. Pega a brasa e joga no altar. Os querubins são os guardas da presença de Deus. Não que Deus precisa ser guardado, mas que Ele mostra que há reverência na sua presença. Existem aqueles arcanjos que levam as mensagens, e existem aqueles que guerreiam pela igreja. Existem também aqueles que protegem. Quando toda criança nasce na terra, existe um anjo que aguarda. Vocês sabiam disso? Isso é bíblico. A prova disso é que quando Agar é expulsa por Abraão, ela vai a caminho de uma flecha, e quem ora? O menino chora. Deus escuta o choro do menino. E um anjo aparece para Agar e diz: não temas, porque a promessa do Senhor irá se cumprir na vida do seu filho. Ele, quando uma criança chora e faz um pedido a Deus, ela é ouvida primeiramente do que qualquer outro ser humano na terra. Só existem duas maneiras de entrar no céu. Uma é ser inocente como uma criança, e a segunda é exceder a segunda milha, que é andar a milha da graça. Mas o mais interessante é que ele vê que o Cristo é a porta, e ele sabe: opa, eu só posso entrar se for pela porta. E aqui que eu quero entrar em João 1:51. Subir na escada, todos podem subir, porque bem nós sabemos aqui que a escada é Cristo. Cristo olha para Natanael e para Felipe, ao qual Felipe olha o Cristo e diz assim: opa, eu sei que esse seria de quem Moisés falava. E Cristo olha para ele e diz: segue-me. E ele vai em busca de Natanael e diz: ei, eu acho que aquele Messias que Moisés falava, ele está entre nós, vamos segui-lo. E Natanael olha para ele e diz: opa, pode sair coisa boa de Nazaré?
E ele chega perante ao Cristo e Cristo olha para Natanael e diz: ei, eu te vi embaixo da figueira. O mais interessante é que qualquer pessoa que entrar na presença de Deus, Deus já a olhou há muito tempo antes dela nascer. Deus já olhou quando você estava no seu quarto chorando. Deus já te olhou quando você estava angustiado. Deus já te olhou quando você retrucou algo que aconteceu na sua vida. Deus, ele já te olhou e mesmo assim, ele te amou. Aleluia. Uma mãe não ama um filho por ele ser bonito. Uma mãe ama um filho por ele ser filho. Deus, ele não te ama porque você pode fazer uma caridade, algo bom. Deus, ele te ama porque ele te criou. Cristo chega para Natanael e diz: ei, agora então você verá o céu aberto e verá o Filho de Deus, os anjos de Deus, melhor dizendo, subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Cristo estava dizendo que ele era a escada. Cristo é a escada das nossas vidas. Abraão viu aquela escada, Jacó viu aquela escada, mas ele não sabia que era Cristo. Mas aqui o próprio Cristo diz: ei, aquela escada que Jacó viu era eu. E todos podem subir pela escada. E hoje muitos, milhares, milhões, a grande maioria está subindo nessa escada. Essa escada ela tem 4 estágios. O primeiro estágio dela é a vida intelectual. Você pode ver a vida de Salomão, a vida de Jubal, a vida de Tubal-Caim, a qual tiveram a presença do Espírito Santo de Deus e sobressaíram intelectualmente. Salomão, o homem mais sábio da terra. Jubal, o homem que inventou as tendas. Tubal-Caim, o homem que inventou o cobre. E ainda tem mais 2 aqui que eu quero ressaltar: Bezalel e Aholiabe. Aqueles que criaram e teceram o tabernáculo, aqueles que talharam a madeira do propiciatório, aqueles que criaram a arca da aliança, aqueles que criaram a mesa da proposição, aqueles que criaram o candelabro, aqueles que criaram o altar de incenso. A palavra diz que era impossível um homem exercer um trabalho com tanta perfeição, mas a palavra vem dizendo lá em Êxodo 31 que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles homens e eles ganharam todo conhecimento, sabedoria e inteligência para exercer. Você sabia que você na presença de Deus você sobressai intelectualmente do qualquer ser humano sobre a terra? Deus pode te fazer mais inteligente do que qualquer concursado dessa terra. Deus pode te fazer mais inteligente do que qualquer graduado, qualquer PhD, qualquer cientista sobre a face da terra. Existem 4 tipos de inteligência. A primeira é o entendimento, que a primeira fase que uma criança atinge é o entendimento. Ela entende que se colocar um dedo na tomada ela leva choque. Ela entende que se ela for andar de skate e cair vai machucar. Ela entende que a sua mãe é a sua mãe e ela entende que o seu pai é o seu pai. Fora disso ela não tem mais segurança. Esse é o primeiro estágio da vida do ser humano, é o entendimento. A segunda fase é a ciência. Quando a pessoa, a criança vai ficando maior, adolescente, ela vai estudando e vai aprendendo sobre toda a ciência que existe na Terra, a história, a geografia, a matemática. O terceiro estágio é alcançado só para aqueles que creem no Senhor, que é a sabedoria. Então todos aqueles que não vivem com Cristo, eles só podem chegar ao nível da ciência. Mas existe o terceiro estágio, que é o da sabedoria. Provérbios 8 diz que a sabedoria está gritando nos montes: ei, quem é que pode me abraçar? Quem é que pode me conhecer? E o próprio provérbio diz que a sabedoria se encontra nas mãos de Deus, porque Ele é o Pai da sabedoria. O quarto estágio não é só para aqueles que são crentes, são para aqueles que são convertidos, que é a revelação da vontade de Deus, ou seja, o discernimento. Esse quarto estágio do nível intelectual, só 3% no máximo do corpo de Cristo consegue atingir, porque ele exige muito sacrifício, ele exige muita dedicação. O segundo degrau dessa escada é o degrau físico. Você subindo na escada que é Cristo, você se torna mais forte do que qualquer outro ser humano na terra. Por quê? Eu não digo de músculos,
Eu digo de resistência, porque Cristo era magro e suportou 40 dias no deserto sem comer e sem beber. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai sem comer, sem beber, sem se assentar e sem fazer necessidades fisiológicas. Ele ficou em pé 40 dias conversando com Deus. Cristo ficou 1 hora de joelhos no Monte Getsemane dizendo: Pai, se fores possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Pai, se fores possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a vontade do Pai. Cristo orou isso durante 1 hora inteira. Mas espera aí, Danilo, na palavra diz que não é para usar um divã repetições. Opa, vai ser uma exceção. Se você vive o que você está orando, você pode passar até um dia, porque Ana passou 25 anos orando para o seu ventre abrir. 25 anos. Noé, me explica como é que aquele homem teve força para carregar aquelas toras de madeira. Me explica da onde Sansão conseguiu força para matar 1000. Me explica da onde Davi ganhou a ciência da arte da guerra para derrotar mais de 1 milhão. Me explica como é que Josué, um homem de 85 anos, conseguiu derrotar gigantes que mediam mais de 2,30 metros de altura. Me explica. Isso aí são pessoas que estão subindo na escada que é Cristo. Qualquer um pode subir. Eu creio que toda esta igreja já subiu algum degrau na escada que é Cristo. Mas tem algo interessante. O importante não é subir, o importante é entrar na porta. Mateus 25, a palavra diz que muitos naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres. Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E o próprio Cristo que está na porta irá olhar e irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Subir na escada é fácil, difícil é entrar nela. O terceiro degrau é o degrau moral. O degrau moral aqui eu creio que é um dos mais difíceis. Gálatas 4,19. Eu peço para a igreja abrir comigo. Gálatas 4, versículo 19. O degrau moral da escada de Cristo. Meus filhinhos, por quem vos sinto as dores de parto, até que Cristo seja só a igreja. Só a igreja formado. Pode fechar o livro santo. Esse degrau moral ele é tão complicado que Cristo tem que ser formado dentro de nós. Outrora você nunca leu esse versículo, não atentou. Peraí, mas o Paulo foi batizado hoje, Cristo está dentro dele. Peraí, eu falo em línguas, Cristo mora em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você sim, se você for o templo dele. Agora Cristo precisa ser gerado, formado dentro do seu ser, dentro do seu caráter moral. Aquele lugar onde Abraão disse que todo humano, ser humano, quando ele é criado, é colocado uma espécie de abismo dentro dele que só Cristo pode preencher. Eclesiastes 3,11. O caráter moral de Cristo, para ser gerado em você, você tem que produzir os 9 frutos do Espírito Santo de Deus. Ei, o caráter moral de Cristo sendo gerado em você é você comprar com o seu cartão de crédito e pagar em dia. Não é subir aqui e falar em línguas e estar devendo com o nome no SPC, não. Você está escandalizando o nome de Deus. O caráter moral é você ter um namoro santo e ter um casamento santo.
Se você sabe do pecado do seu irmão, pronto, acabou, não precisa difamar. O caráter moral de Cristo, amados, é o irmão louvar desafinado e você não precisar falar que ele canta ruim. O caráter moral de Cristo é o mendigo estar na rua precisando de algo e você doar algo que você tem no seu corpo. Ser solidário. O caráter moral de Cristo é você ter vestes santas e não precisar satisfazer a malícia que há dentro da sua carne. O caráter moral de Cristo é você não se corromper com as más conversações. Se você só segue uma parte das Escrituras e é falha em outra, Cristo não foi formado dentro de você. Cristo precisa ser formado dentro da sua vida financeira, porque existem pessoas, amados, que tem celular e liga a cobrar. Eu não estou falando uma vez tudo bem, agora sempre você é filho de Deus, amados. Existem pessoas que compram um carro e não tem dinheiro para pagar gasolina. Você é servo do Senhor. Cristo precisa ser moldado dentro de você. Peraí, não tem que ser rico não, mas Cristo diz que Ele veste os lírios do campo e por acaso Ele te deixaria nu? O caráter de Cristo é você vir à igreja bem trajado, sem roupas, amados, imorais. Esse é o caráter de Cristo. Mesmo você sendo pobre, humilde, você andar limpo, porque as pessoas acham que sinônimo de pobreza é sujeira, e não é isso. Cristo era pobre, mas Cristo comprou uma casa em Cafarnaum com dinheiro de carpinteiro. Isso está na Bíblia. E era casa na beira da praia, não era qualquer casinha não, viu? O caráter moral de Cristo, amados, é você determinar em sair do aluguel e comprar uma casa própria. Cristo precisa ser gerado na sua vida por completo. Cristo precisa ser gerado no teu casamento e você tratar a sua mulher bem, digna, assim como Cristo amou a igreja. Porque quando você namorava era bem, agora depois que casou, nem a mão mais você dá para a sua esposa. Quer ver se seu marido te ama? Pede para ele te levar na academia, nos lugares que ele faz encontro social e vê se ele vai te tratar bem. Aí eu quero ver se ele te ama. Cristo precisa ser gerado, amados, nos casamentos a tal ponto do homem ter coragem de usar aliança quando vai para o trabalho. Ele não dá liberdade para mulheres imorais, não dá liberdade para as piadinhas. Cristo precisa ser gerado dentro do casamento a ponto de você satisfazer a sua mulher sexualmente, porque isso é louvor ao Senhor. Deus chamou o sexo de casamento, não de namoro, viu? Mas não, Cristo foi gerado em mim somente numa parte, dando no dízimo e canto na igreja e serei 3 hinos da harpa. Cristo está sendo gerado em mim. Se você acha assim, último degrau e o mais importante, o espiritual. Cristo diz que Ele é a escada, e Paulo nos diz que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Conta aí comigo, passa 1, 2, 3 páginas de Gálatas aí que você abriu. Efésios 1, versículo 3. Todos acharam? Amém. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Só a igreja. Nos lugares. De novo, só a igreja. Nos lugares. Olhe para mim. Não vou me delongar. A escada que é Cristo, ela serve ultimamente para você alcançar as suas bênçãos espirituais. Aleluia. Danilo, como é que eu faço para alcançar as minhas bênçãos espirituais? É simples. Suba os degraus que é a escada em Cristo. Aleluia. Existem pessoas que elas só podem alcançar a bênção a nível material. Por quê? Porque o Cristo não foi gerado dentro dela.
alcançar as bênçãos celestiais. Ei, você não alcança a bênção celestial vindo aqui depositando a sua casa, a chave do seu carro. Você não alcança a bênção espiritual doando o teu salário de um mês. Você não alcança a bênção espiritual, amado, andando um quilômetro de joelho. Você não alcança a bênção espiritual fazendo penitência ao seu próprio corpo. Você alcança as bênçãos espirituais subindo pela escada que é Cristo Jesus. Essa escada ela é tão esplendorosa, amados, que ela chega aos altos céus, a ponto das regiões celestiais. Porque existe uma fase da sua vida que você não precisa subir a escada. Deus ele te dá por delivery. Aleluia. Quando você é criança na fé, Ele manda na sua boquinha. Mas a partir do momento que Efésios 4, versículo de número 13 se cumpre na sua vida e você alcança a estatura de um varão perfeito, um homem maduro, você tem que subir na escada para pegar a sua bênção espiritual. Essa escada, amados, ela é tão perigosa que você corre o risco de cair nela se você não subir preparado. Porque os demônios sabem quem eles são, o diabo sabe quem ele é, o tempo que ele tem e o que ele tem que fazer. Agora a igreja está perdida no seu propósito. Quem é que sabe o que significa a palavra igreja? Igreja vem derivado do grego, que significa eclésia, que significa no português chamados para fora. A igreja é você. Mas se você não for chamado para fora, se você for uma igreja só aqui dentro, você precisa se refazer de novo. Jacó, depois que ele viu a escada, amados, ele conseguiu atingir esses 4 níveis que eu falei para você. Ele atingiu o nível intelectual, porque ele era tão inteligente que ele soube negociar com o seu sogro pela sua esposa. Ele soube contabilizar a herança do seu sogro Labão. É só você ler direito. E ele saiu 30 vezes mais rico do que quando ele chegou. Jacó entrou naquela terra com a mão na frente e outra atrás. E ele saiu cheio, tão rico, a ponto de dividir a sua herança em 3 partes e mandar para o seu irmão a primeira. Porque quando o seu irmão ia ver a primeira parte, ia falar: opa, isso tudo? Não quero mais matar meu irmão, não. Igual ele sabia que mais atrás tinha 2 fileiras ainda. Aleluia! Isso é inteligência. Outro nível que Jacó conseguiu atingir foi o nível físico. Não importa se o pastor é forte ou é valente, não importa se você não tem MMA ou jiu-jitsu, não importa se você é brigão, não importa se no trânsito te derem dedo, você quer arrancar a cabeça do outro condutor, não me importa se você diz que é valentão e quem mexer com tua mulher você bate. Para Deus você é um Zé Ninguém. O importante é você ser manso e saber a hora de lutar. Jacó ele era manso, amados, até a hora dele ver um anjo com a bênção dele. Quem já leu isso aqui? Jacó segurou o anjo, segurou. Esse anjo era o próprio Cristo. E você acha que foi um chãozinho de 5 minutos? Você acha que foram 3 rounds? A palavra diz que subiu a alva e Jacó não se agarrava daquele anjo. Ei, não me importa se você é valente ou não, mas você tem que saber brigar na hora certa pelas coisas que é posta à sua frente. E Jacó sabia brigar na hora certa. Ele segurou aquele anjo a tal ponto daquele anjo olhar para ele e dizer: rapaz, me larga. Ele disse: me dê a minha bênção. E você acha que ele estava com a mulher? Com os filhos? Não. Ele passou todos para depois do vale e ficou sozinho lutando contra aquele anjo. Mesmo saindo manco, mas ele saiu abençoado. O terceiro nível que Jacó atingiu foi o moral. Ele pediu perdão ao seu irmão.
E ele foi um homem exemplar para os seus 11 filhos e para José. Ele foi um homem que honrou a sua esposa. O quarto nível e último que Jacó atingiu foi o nível espiritual. Jacó teve experiências com Deus a qual nem os seus filhos tiveram. E ao fim da vida ele entendeu que aquela escada era o próprio Cristo. E o que eu quero te convidar aqui hoje, a vida cristã é um processo. E entrar no céu não é coisa brincadeira, não é coisa fácil. Entrar no céu é processos. Até aqui você pode ter desenvolvido um processo muito bem, mas se no último instante você falhar, aí as pessoas dizem e falam que Deus ele é mau, porque vai lançar você no inferno. O que vai te punir é a tua consciência, saber que Cristo era a escada e você não quis subir por ele. Amém, glória a Deus. Para encerrar a mensagem, o que estão apresentando na igreja do século 21 são elevadores espirituais. E no reino de Deus, Léo, não existe elevador, só existe escada. Aleluia. O camarada entra na igreja, passa 6 meses, é ungido a diácono, é ungido a evangelista, a missionário. Fica um ano no campo, não sobrevive. Por quê? Porque subiu de elevador. O outro conhece o livro da Bíblia e quer pregar para multidões. Não estou dizendo que você não é capaz, mas um médico só é médico quando ele se forma e passa no Conselho Regional de Medicina. E por que você quer explanar a Bíblia sendo que você não a conhece inteira? Isso é sério. Existem aventureiros na casa de Deus. E esses aventureiros se frustram porque não conseguem atingir a porta da esperança. Sabe aquela porta do namoro perfeito, aquela porta do casamento perfeito, aquela porta do carro zero, aquela porta da família abençoada e você não alcança por quê? Porque você entrou da maneira errada. Você veio de elevador. Mas eu quero te chamar nesta noite a você subir na escada que é Cristo. Aleluia. Fique sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que você fala assim, Daniel? Porque eu passei muito tempo sentado aí onde você está. Já ouvi várias coisas. Aleluia. Aprendi muitas outras. Fui disciplinado. Fui tudo o que você imaginar. Mas eu me preparei para o serviço. E Cristo ainda está sendo formado dentro de mim. E o meu pedido nesta noite é que todos nós façamos uma oração para que em 2013 você possa subir um degrau, pelo menos, na sua vida. Glória a Deus. Mas que esse degrau seja Cristo. Eu quero que você pense em algo para 2013, que você falhou no ano de 2012. E apresente nas mãos de Deus e saiba, assim como a Caroline disse, anote. Se não for no papel, anote no seu coração, porque Deus cumpre. Minha mãe me conhece, todo ano eu faço uma lista. E todo final de ano eu risco todos os pedidos que eu fiz para Deus. Eu vou até o último pedido. Faça isso na sua vida. E o mais importante, almeje bênçãos espirituais. Porque de tudo você já é farto, mas de tudo será acrescentado se você buscar o reino de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te apresentar, ó Pai, a tua igreja, Senhor. Nós queremos te apresentar todos que estão aqui dentro da tua casa, Deus. Pai, eu quero, Deus, te agradecer pelo ano que se
passou, ó Deus. Eu quero te agradecer pelo ano que ainda vai se findar. Ainda há tempo, ó Pai, de acontecer muitas coisas, ó Deus, que nós planejamos e esperamos em Ti, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos guarde, para que nós venhamos iniciar e completar, ó Deus, no ano de 2013, ó Deus, dignos, ó Pai, de sermos chamados, ó Deus, de sermos fiéis, ó Deus, Pai. Cuide, Deus, das nossas famílias, dos nossos casamentos, ó Deus. Gere em nós, ó Pai, tamanho, meu Deus, excelência no serviço, ó Pai, para Ti, ó Deus, para que o Senhor venha se agradar das nossas vidas, ó Pai. Manifesta a Tua graça, meu Deus, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Cumpre, ó Pai, todos os nossos desejos e sonhos, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, ó Pai. Tudo aquilo que não for sonhado, ó Deus, dentro da Tua terra prometida, ó Pai, que o Senhor venha arrancar esses desejos, ó Pai, que não são da Sua vontade, ó Deus. Senhor, eu quero te apresentar, ó Deus, todos, ó Pai, que batizaram, meu Deus, e hoje irão, ó Deus, participar pela primeira vez, ó Deus, do Teu corpo e do Teu sangue, Deus. Eu sei, ó Pai, que depois de hoje o Espírito deles, ó Pai, nunca mais, meu Deus, poderá ser saciado se não for pelo Teu pão e se não for, ó Pai, pelo sangue, meu Deus, que representa o Teu, se for pelo vinho que representa o Teu sangue, ó Deus. Guarde, ó Pai, a vida desses jovens, ó Deus. Não deixe, ó Pai, que o inimigo, ó Deus, venha tirá-los da Tua presença, ó Deus. Que nós venhamos falar, ó Pai, daqui a 5, 10 anos, se o Senhor não voltar, que eles, ó Pai, são, meu Deus, dignos, ó Pai, de serem chamados, ó Deus, de Teus filhos. Que eles são dignos, ó Pai, de serem, ó Pai, pastores, de serem missionários, de serem grandes homens e mulheres de Deus, ó Pai. Nós ligamos na terra, Senhor, eu creio que o Teu Espírito Santo está selando todas as nossas bênçãos, ó Deus. Nós te agradecemos e te aplaudimos, porque o Senhor é